Adotar uma criança ou um adolescente ainda é visto como um ato de coragem por se tratar de acolher alguém que não carrega as características genéticas dos novos pais. Na verdade, adotar é um ato de amor e de responsabilidade por esse alguém que entra na família e passa a fazer parte dela para sempre. Pensando sobre isso, em abril, o Pode Marie abordará o tema adoção. Pode Marie! A convidada dessa edição é a ex-aluna do Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte, Juliana de Paula Pinho, que compartilhará conosco um pouco da sua história. No final do ano passado, ela ganhou as páginas do livro A Criança que Nasceu do Coração. A ideia de escrever um livro sobre adoção veio de sua própria vivência, crescendo como uma criança adotiva, que sentiu na pele o quanto o assunto ainda é tabu. Seja bem-vinda, Ju! Oi, obrigada pelo convite. Estamos muito felizes que você aceitou, viu? Obrigada. Muito do bullying e estranhamento que filhos adotivos sofrem na infância vem da falta de entendimento das crianças sobre o real significado sobre o processo de adoção, além dos estigmas criados socialmente em relação ao assunto. E você fala isso no seu livro e de como você se inspirou na forma como a sua mãe lhe ensinou sobre adoção. Daí surgiu a ideia de escrever sobre bebês de barriga e bebês de coração. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Foi exatamente isso. Eu acho que o jeito que a minha mãe me explicou sobre adoção foi um jeito lúdico e um jeito fácil de entender. Então, eu queria tentar trazer a mesma coisa para outras crianças, né? A minha mãe explicou desse jeito de bebês de coração, que são os bebês adotivos, os filhos adotivos, e os bebês de barriga, que são os filhos biológicos. E eu lembro que ela explicava com o bonequinho, com o livro, com tudo que você conseguir imaginar, para ficar bem fácil de eu entender mesmo. E aí eu comecei a pensar, tipo, nossa, a gente não fala tanto disso com as crianças quando elas não são filhos adotivos, né? Seria legal se eu pudesse, de algum jeito, fazer o que a minha mãe fez comigo por outras crianças também. E aí por isso que eu resolvi escrever o livro. E a partir de que momento, mais ou menos, em que idade que você entendeu mesmo sobre a adoção? Então, minha mãe fala que ela me conta que eu sou adotada e me conta a história desde que eu cheguei, né? Eu fui adotada com mais ou menos uns 2 meses de idade. E ela fala que ela sempre me contou, sempre me explicou. E eu tenho a lembrança dela sentando comigo, pegando os bonequinhos, os livrinhos, contando. Mas eu acho que eu fui entender mesmo o conceito da coisa quando eu já estava com 6, 7 anos, porque aí ficou um pouco menos abstrato, né? Antes eu entendi o que ela estava falando, mas eu não compreendia o que aquilo significava, o que significava ser um filho adotivo, né? Então eu fui entender um pouco mais tarde. E teve situações assim que você teve dificuldade de lidar na escola, com os amigos, na própria família? Como é que foi assim esse processo para você? Eu acho que sempre tem, na família menos, porque essa família, né, todo mundo sabia da história, e adulto também normalmente tem um pouco mais de facilidade de compreender o que significa. Mas as crianças, elas pegam muito do abstrato, do que elas escutam, e é aquilo. Então, quando eu comecei numa escola maior, né, quando eu entrei no Sagrado, eu comecei a ter contato com opiniões diferentes. Meus pais sempre falaram que era uma coisa normal, que eu não era diferente de nenhuma outra criança, de nenhuma família. Mas aí, quando eu cheguei na escola, eu lembro que a gente fez uma atividade ali de uma caixa de memórias para todo mundo se apresentar a sua história para os coleguinhas. E aí, quando eu apresentei que eu era adotada, foi aquele estranhamento, assim, as crianças, a maioria não entendeu o que era, ou quando entendia tinha um conceito muito meio que pronto ali do preconceito, de tipo, então você não tem pai, você não tem mãe. Então, foi meio difícil, eu acho que foi outra coisa que me inspirou a escrever o livro, pensar em por que as crianças pensam isso, né? Tipo, criança não nasce com esse preconceito pronto, então de onde que surgiu? Como que a gente pode fazer para ensinar elas que não é assim, que não é porque você é adotado que seus pais não são seus pais. Então, foi difícil, mas eu acho que me inspirou também a fazer alguma coisa a respeito, né? Você acha, então, que esse foi o momento que mais te marcou, assim, ou tem alguma outra coisa que você sempre se lembra, assim, de algo que você viveu? Não, acho que provavelmente foi o momento que mais marcou. Foi quando eu
mudei de escola e acho que pela primeira vez na minha vida, assim, eu vi outro lado da adoção, né? Porque antes era tudo muito, muito fácil, muito natural com a minha família. E aí, quando eu entrei na escola, eu vi o lado do preconceito, do estranhamento, dos tabus, né? Então, acho que foi um momento que mais me marcou mesmo. E você fala muito disso também no livro, de que as crianças não nascem com algo pronto, elas reproduzem o que elas ouvem. Então, Sim. elas acabam se tornando adultos também que trazem esses tabus desde criança, né? Então, Exatamente. como que você acha, assim, que... Fala um pouquinho mais, assim, da sua experiência com a sua mãe também, assim, que eu acho que foi a sua maior inspiração, né? A minha mãe, inclusive esses dias eu perguntei pra ela, mãe, de onde que você tirou isso de bebê de coração, bebê de barriga? E nem ela conseguia lembrar direito. Eu acho que ela fala que ela estudou muito também antes de adotar, né? Então ela viu em algum lugar, achou interessante e resolveu aplicar. E foi uma inspiração enorme justamente pelo jeito que a minha mãe fez isso ser muito natural na minha vida. Até eu entrar em conflito com alguém que não pensava que isso era natural, era a coisa mais normal do mundo para mim ser adotado. Então, isso é uma coisa que eu admiro na minha mãe, o jeito que ela fez é uma coisa completamente natural para mim e que eu acho que é o que a gente tem que tentar fazer pelas crianças para que seja natural, né? A adoção é uma coisa natural. Então, se a minha mãe conseguiu me explicar de um jeito que eu entendesse, que fosse normal para mim, a gente pode fazer isso pelas crianças também. Uhum. E conta um pouquinho mais pra gente, assim, como que foi a construção do livro? Então, eu gosto muito de ler, eu leio muito, eu adoro ler. Então, começou aí, e porque eu gosto muito de educação infantil também, eu gosto de pesquisar, de estudar. Então, eu acho que juntou, assim, as duas paixões. Eu já tinha um desejo ali no fundinho do coração de, nossa, eu quero fazer algo sobre adoção em algum momento da minha vida. Sim. Mas eu acho que quando a gente é novo, assim, a gente fica meio tipo, eu vou esperar, né? Quando eu estiver mais velha, eu faço alguma coisa. E aí chega uma hora que você percebe assim, não, eu posso fazer agora. Minha idade não limita isso. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, quais são os jeitos de eu escrever um livro independente, de eu publicar. E aí eu comecei a estudar bastante sobre livro infantil também, né? Porque tem essa diferença. Quando você vai escrever para criança, você precisa pensar como uma criança ia ler aquilo, ou um pai ia ler para a criança, explicar. Então, estudei bastante, tive muita ajuda de professores do Sagrado também, tanto nessa parte de pensar em como escrever para a criança, quanto na parte de estruturar o livro, né? Então, foi um desejo que surgiu desse hobby meu mesmo da leitura. Quando você viu o livro pronto, qual foi o sentimento? Nossa, eu fiquei feliz demais, porque foi um projeto mesmo, né? Eu fiquei o ano todo trabalhando nele e, como todo projeto, tem momentos que você acha que não vai sair, que não vai dar certo. E as ilustrações também, né? Eu cheguei a contratar uma pessoa para ilustrar, a pessoa que eu já conhecia, uma amiga minha. E faz muita diferença, porque eu tive o texto do livro pronto por muito tempo, mas quando juntou com as ilustrações, parece que fica real, assim. Então, torna mais lúdico também. Torna mais lúdico, mais concreto também. Então, foi incrível. Meu pai depois imprimiu o livro, porque como eu só tenho formato digital, né? O meu pai imprimiu, colocou tudo bonitinho, assim. Que legal. Foi lindo demais. Bom, então, para a gente encerrar, qual mensagem sobre adoção que você acha importante deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Eu acho que o principal é entender que a adoção é um processo natural. Por mais que o jeito que a sua família se forma vai ser diferente, é um processo natural como você decidir formar uma família biológica. E eu acho que a gente precisa entender isso, que não tem diferença entre filho adotivo e filho biológico. E quanto antes a gente entender isso, melhor vai ser, porque tem muita criança, muito bebê por aí precisando de família. Bom, gente, o livro da Juliana está disponível na Amazon em formato digital, de um jeito lúdico, mas compreensível. Ela espera ajudar as crianças adotivas e biológicas a entender um pouco mais sobre esse processo tão especial que é a adoção.
Obrigada, Juliana, pela sua participação mais uma vez. Obrigada a você. A gente está colocando aí também o perfil da Ju no Instagram. Ela fala e comenta sobre livros, né? Como ela bem falou pra gente, ela tem esse gosto especial pela leitura, então vale a pena conferir, ela dá dicas excelentes. Encerramos essa edição do Pode Marie, esperamos que você tenha gostado. Até o próximo. Tchau!